Vamos para a votação do último processo do dia de hoje, o processo 2428-2018, o AI é o 2018-02571, lavrado na empresa de CGF 06980-197, dígito 5, recorrente Honda Automóveis do Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatora conselheira doutora Sabrina Andrade Guilhom, para sustentação, doutora Isabela. Oral, sustentação oral, doutora Isabela. Com a palavra, doutora Sabrina. Bom dia novamente a todos, conselheiros, presidente, procurador e advogada da parte, que está aqui para sustentação oral. Vou iniciar o relato do auto de infração 2018-02571. O presente auto de infração trata sobre falta de recolhimento de parte do ICMS por substituição tributária na venda de veículos novos destinados para concessionários e consumidor final no estado do Ceará, no período de abril a dezembro de 2017. O contribuinte utilizou, nesse período, uma redução de base de cálculo maior do que a prevista em lei e, por esse motivo, recolheu o valor de ICMS menor do que o devido. A autoridade fiscal autuante aponta como infringidos os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569 de 97, o regulamento do ICMS, e a penalidade aplicada foi a prevista no artigo 123, 1C da Lei 12.670. Nas informações complementares ao auto de infração, a agente fiscal informa que, antes de receber mandado de ação fiscal, foi designada para monitorar a empresa. E, no âmbito do monitoramento, acompanhou as suas operações e efetuou um levantamento de todas as operações comerciais de vendas da empresa de que trata o convênio ICMS 132 de 92 e o convênio ICMS 51 de 2000, tendo como destinatários contribuintes e não contribuintes estabelecidos no estado do Ceará, no período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Identificou que, para o cálculo do ICMS substituição tributária, a empresa utilizou a redução na base de cálculo previsto na Lei 13.222, de 2002, que concede redução de 29,41% na base de cálculo do ICMS em operações com veículos automotores novos realizadas pela concessionária. Com essa redução e a alíquota de ICMS vigente à época de 17%, segundo a Lei 2.670, a carga tributária ficava 12%. Em 27 de dezembro de 2016, foi publicada a Lei 16.177, que, dentre outros assuntos, altera o artigo 44 da Lei 2.670, majorando a alíquota do ICMS modal de 17% para 18%. A partir de abril de 2017, então, com a alíquota vigente de 18% e com a mesma redução de 29,41%, que até então não havia sido alterada, a carga tributária passa a ser de 12,762% e não mais 12%. Para continuar com a carga tributária de 12%, o contribuinte passou a aplicar a redução de 33,33% na alíquota de 18%. Porém, essa redução de 33,33% não estava prevista em lei no período de abril até dezembro de 2017, o que gerou uma diferença entre o que deveria ser recolhido e o que foi recolhido de fato. Ao constatar essa diferença no recolhimento do contribuinte, a agente fiscal, ainda no âmbito do monitoramento da empresa, no intuito de esclarecer a situação e de que a empresa recolhesse espontaneamente o valor do ICMS-ST referente à diferença de carga tributária, emitiu, durante o período de monitoramento fiscal, termos de notificação com os valores a serem recolhidos, a base legal e todas as explicações acerca do tema. Em resposta à intimação, o contribuinte enviou um documento
afirmando que considera que os valores a título de ICMS-ST em sua interpretação foram corretamente recolhidos, observados a redução de base de cálculo e a alíquota efetiva. Após a comunicação clara e transparente com a empresa durante o período do monitoramento entre julho e dezembro de 2017, considerando que o contribuinte não demonstrou interesse de agir com espontaneidade no que se refere ao pagamento dos valores detalhados nos termos de notificação citados e de sanar as irregularidades verificadas no cumprimento das obrigações relacionadas com o ICMS, foi emitido, em janeiro de 2018, mandado de ação fiscal para executar a auditoria fiscal restrita referente ao período de 1º de abril de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Foi emitido um termo de intimação solicitando a comprovação do pagamento da diferença do ICMS-ST dos meses de abril a dezembro de 2017. Não houve resposta da empresa ao termo de intimação. Por contrariar a disposição regulamentar constante nos artigos 73 e 74 do Decreto 24.569 de 97, que estabelece a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS nos prazos ali previstos, para constituir o crédito tributário, foi lavrado o auto de infração de acordo com a penalidade prevista no artigo 123, 1c, da Lei 2.670, no valor de R$ 1.810.588,16, sendo R$ 905.294,08 de ICMS e multa equivalente a uma vez o valor do imposto. Instrui o presente processo, dentre outros, com o CD, contendo uma tabela, e o cálculo das diferenças apuradas, nota a nota. Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação, onde alega, em síntese, da necessidade de manutenção da alíquota efetiva de 12%, pois diz a intenção do legislador manter essa alíquota efetiva. Que a intenção da legislação estadual sempre foi a de manter a alíquota efetiva dessas operações em 12%, nos mesmos moldes dos recolhimentos efetuados pela impugnante. E tanto é assim que, em outubro de 2017, foi editado o convênio ICMS 154 de 2017, que autorizou a redução da base de cálculo nas mesmas operações em 33,33%, de tal forma que a carga tributária não resultasse em percentual inferior a 12%, e que o Estado do Ceará confirmou esse entendimento quando alterou, em dezembro de 2017, o disposto na Lei 13.222 de 2002, reduzindo em 33,33% a base de cálculo do ICMS nas operações. A autuada também traz acerca da improcedência da acusação em relação às vendas diretas a consumidores finais. Ela diz que, diferente da venda às concessionárias, a venda direta ao consumidor final não se sujeita ao recolhimento do ICMS-ST. Quando a venda é direta, da impugnante ao adquirente final do veículo, não há operação subsequente passível de recolhimento por substituição tributária. E que, como a impugnante está localizada em estado diverso do destinatário, é necessário que se faça a distribuição do ICMS próprio a ser recolhido na operação. Esta divisão foi estabelecida por meio de redução de base de cálculo para retirar parte da base de cálculo sobre a qual foi recolhido o imposto ao estado de origem. Para este caso concreto, a redução é de 40,24%, ou seja, o ICMS devido ao estado do Ceará deve ser calculado sobre 59,76% da base de cálculo. Afirma que, pelas planilhas da fiscalização, isso é incontroverso. Essa redução foi feita corretamente pela autuante. O ponto de divergência é que a fiscalização aplica 18%, com redução de 29,41%, que gera a carga tributária de 12,7%, e não a carga tributária de 12%, que a impugnante considera como a correta. E se reporta a planilha elaborada pela autuante, na linha 183, coluna F, para fazer essa afirmação. Traz também acerca do erro da capitulação legal da multa imposta,
que, caso não se entenda pelo cancelamento do auto, pede que seja alterada a penalidade do artigo 123.1c para o 123.1d, que possui penalidade menos gravosa para a falta de recolhimento quando operações, prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escriturados. Alega que, se não tivesse tudo devidamente escriturado, a agente do fisco não teria todas as informações por ela listadas em sua planilha. No julgamento singular, a julgadora de primeira instância assevera que não deve prosperar o alegado pela impugnante e julga o auto de infração procedente, sujeitando a infratora à penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670. Inconformado com a decisão singular, o autuado ingressou com recurso ordinário, arguindo os mesmos questionamentos ofertados na impugnação, porém, solicita que seja declarada a nulidade do julgamento singular, por entender que dos 3 argumentos de defesa apresentados, 2 não foram apreciados pela julgadora, cesseando seu direito de defesa. A assessoria processual tributária manifestou-se pela nulidade do julgamento singular, determinando seu retorno para a primeira instância a fim de realizar um novo julgamento. A Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e decidir pelo retorno à primeira instância nos termos do voto conselheiro relator, em conformidade com o disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária. No retorno ao julgamento singular, a julgadora de primeira instância analisa os 3 argumentos ofertados pela impugnante e assevera que não deve prosperar o alegado pela impugnante e julga o auto de infração procedente, sujeitando a infratora à penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 2.670. A autuada ingressou novamente com recurso ordinário contra a decisão proferida pelo celo de julgamento de primeira instância, arguindo os mesmos questionamentos ofertados na impugnação e no primeiro recurso ordinário e pede a improcedência integral do auto de infração, tendo em vista a intenção do legislador de manter a alíquota de 12%, o cancelamento da autuação no que se refere às vendas para consumidores finais, ou, subsidiariamente, caso mantidas as exigências fiscais, o reenquadramento da multa imposta para o artigo 123.1d da Lei 2.670, que é com a redução da multa em 50%. É o relato. Parabéns pelo relato. Muito bom. Doutor Matheus, com a palavra. É isso mesmo, rapaz. A doutora Sabrina já é expert, já. A gente tem que ter cuidado, viu, doutor Ivete? Apesar do pessoal novo aqui, mas o pessoal, viu, doutor Felipe? Mas o pessoal é expert. Vamos ter cuidado no que a gente fala para não falar bobagem. Aqui está falando bobagem, o pessoal pega, o pessoal não deixa passar nada. Pois muito bem, e esse caso aqui, ela vem logo para um caso meuzinho complicado. A gente estava falando... Eu tive vontade de fazer um desenhozinho, sabe, doutor Matheus? Porque realmente a alíquota que vai, a alíquota que aumenta... Né, que... É meio complicadozinho por conta do detalhe. Né? Aqui é um detalhe que... Porque, veja, nessas operações com veículos, há uma situação muito interessante, nas vendas diretas a consumidor final, nas operações interestaduais. O que é que acontece? Tem a questão da concorrência nas operações interestaduais entre os estados circunvizinhos e tem o problema das vendas diretas a consumidor final, feita pela concessionária, mas é faturada diretamente na fábrica. Veja como é interessante. Ora, a fábrica, a regra anterior, qual era? Era que a fábrica a montadora remetia os veículos para a concessionária e a concessionária faturava para o consumidor. Essa é que aconteceu. Continua acontecendo, continua. Mas o modelo desse faturamento passou a ser diferente. Porque a partir do momento em que as fábricas, as montadoras, passaram a fazer venda direta ao consumidor final, mas o consumidor final precisa receber o veículo com as características, depois de analisado, alguém precisa fazer essa entrega. E quem faz essa entrega é a concessionária. Então, a concessionária
para poder fazer essa entrega, ela recebe o veículo. O veículo é destinado a ela e ela faz essa entrega. Então, em razão desses eventos que acontecem na venda ao consumidor final, direto, tal, e por conta da competitividade também, a operação interestadual, para estimular a produção, concedeu-se a redução de base de cálculo nessas operações interestaduais, de modo que, aí é que é interessante, é que os estados consumidores passassem a ter uma receita melhor, não diria nem maior, um pouco maior, nessas operações com veículos novos. Pois bem, e nessas operações de venda há uma redução de 33%, e a empresa vinha corretamente aplicando essa redução de 33% nas vendas a consumidor final. E a redação do convênio estabelece, que foi incorporado ao Estado, de modo que a carga tributária seja equivalente a 12%. É aí que está o nó. Porque, ao se interpretar a norma, de modo que a carga tributária seja equivalente a 2%, há que se entender que, independentemente da variação de outros elementos, a carga tributária tem que permanecer em 12% sobre o valor da operação. E a empresa, nessa interpretação, então, houve modificação da alíquota e a empresa continuou aplicando a uma redução de base de cálculo, de modo que a carga tributária permanecesse 12%. Então, a nossa alíquota passou de 17% para 18%, tá? E a empresa aumentou, então, a redução da base de cálculo, de modo que a carga tributária permaneceu em 12%. Interpretação razoável, sim, razoabilíssima no que se refere à manutenção da carga tributária. No entanto, com a modificação da lei, e esse é um problema de direito intertemporal, é que não houve, por parte dos estados, alteração no convênio, né? Então, houve um período em que a nossa lei foi alterada, aumentou a alíquota de 17% para 18%, mas o convênio que dava o benefício fiscal permaneceu durante um certo período, ainda com o percentual de redução de 33%. Não houve um aumento desse percentual. Razão pela qual não correspondente a esse aumento de alíquota, né? Como não houve esse aumento do benefício, do percentual do benefício, ainda que o convênio falasse numa carga tributária de 12%, com o aumento da alíquota de 17% para 18%, houve uma diferença de ICMS aí que o Estado entendeu que deveria ser cobrado. E é exatamente isso que contém o auto de infração. É a diferença nessas operações em que foi utilizado pelo contribuinte uma carga tributária, uma redução de carga tributária não prevista no convênio, porque o convênio prevê uma redução de 33%. Enquanto que, mas na suposição, é evidente, 33%, na suposição de que a alíquota era 17%. Mas quando houve o aumento da alíquota, essa normatização precisava ser, ou essa norma precisava ser alterada para ter eficácia dentro do Estado do Ceará. E o Estado do Ceará precisava incorporar. No entanto, ela só foi incorporada meses depois, só foi modificado o convênio meses depois, alterando o percentual, de modo que permaneceu, num determinado período, uma alíquota de 18%, mas a carga tributária era de 33%, a redução da carga tributária. Então, aí nós temos uma questão de direito intertemporal e de interpretação da norma jurídica, afinal, vai ser 33% mesmo ou vai se aumentar? Bem, e aí é um dado também interessante, relevante. Como a norma que trata do benefício estabelece que o percentual a ser utilizado para fins de benefício naquele período era 33%, há de ser aplicado esse percentual. Tanto isso é verdade que houve necessidade de modificação desse percentual posteriormente, e foi modificado por convênio.
Por quê? Porque esse percentual de 33% implicava numa carga tributária de 12%, desde que a alíquota fosse de 17%. Mas como a alíquota mudou para 18%, é evidente que houve alteração na carga tributária. Pequeno valor, um acréscimo pequeno, mas houve alteração. E é esse valor que está sendo cobrado. E me parece que, em razão das datas em que ocorreram as alterações na legislação, tanto no aumento da alíquota de 17 para 18, quanto no aumento do benefício, que isso ocorreu meses depois, de 33 para 34. Não, é 29,41 para 33. 29,41 para 33, isso, eu estou confundindo os percentuais aí, mas o raciocínio O raciocínio está tudo correto, só o 29,41 para 33,33. Isso, ok. É que, então, durante esse período em que passou a viger no âmbito do Estado, na operação interna, a alíquota de 18%, e não houve alteração no benefício da redução de base de cálculo, vai ser cobrada a diferença. É esse o entendimento da fiscalização e é esse o entendimento da Procuradoria. É claro que isso é uma questão discutível, não nego, de interpretação da legislação, principalmente porque há a parte final do dispositivo que diz de modo que resulte numa carga tributária de 12%. Né? Mas resulta numa carga tributária de 12%, repito, desde que a alíquota tivesse permanecido em 17%. Mas como a alíquota não permaneceu, é evidente que os valores teriam que ser modificados, quer seja através de convênio, através da própria incorporação desse convênio à nossa legislação. Essas são as razões pelas quais o Estado entende que, sim, o caso é de procedência na acusação fiscal. E entendo também que, como as operações foram escrituradas regularmente, tal, o caso é de aplicação também da sanção menos gravosa de atraso de recolhimento. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, e tem detalhes aí que nós poderemos discutir posteriormente, mas, em síntese, é esse o entendimento da Procuradoria. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Com a palavra, a doutora Isabela. Sustentação oral do contribuinte. Doutos conselheiros, bom dia. Relatório impecável. E o doutor Matheus também deu uma aula aqui sobre a questão da regulamentação e da tributação das operações com veículos novos, né? Ele só esqueceu de um detalhe, e é esse detalhe que eu gostaria de esclarecer para os senhores. No caso de veículos cuja venda é faturada diretamente a consumidor final, esse tipo de venda ele foi regulamentado pelo convênio ICMS 5100. Porque, na verdade, o que acontecia? Antes da edição da Emenda Constitucional 87 de 2015, as vendas para consumidor final, o ICMS, ele era devido tão somente para o estado de origem. Mas, diante de toda essa situação comentada pelo Dr. Matheus, de que a entrega tinha que ser feita diretamente por uma concessionária, em decorrência de dispositivos da Lei Ferrari, e também pelo fato dos estados de destino quererem uma parcela da ICMS, ficou regulamentado nesse convênio ICMS 5100, que esse valor devido para o estado de origem, ele seria repartido entre o estado de origem e o estado de destino. Então, ou seja, o ICMS, antes da lei complementar da Emenda Constitucional 87 de 2015, ele era calculado nos termos da legislação do estabelecimento do estado de origem, né? Então, a alíquota interna sobre o valor da operação, e o ICMS resultante deste cálculo, ele era dividido segundo os percentuais estabelecidos pelo convênio ICMS 5100. Veio a Emenda Constitucional 87 de 2015, que determinou o quê? Olha, a partir de hoje, mesmo quando a venda for destinada ao consumidor final, deverá ocorrer a aplicação da alíquota interestadual e fica o remetente responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquota
no estado de destino. Perfeito. Então, houve uma alteração da sistemática, então, existente para veículos automotores, para que se adequasse à nova sistemática da emenda constitucional 87 de 2015? Não. Os estados se uniram, editaram o convênio 145 de 2015, que chancelam toda a sistemática existente anteriormente a essa emenda constitucional, ou seja, continua em vigor exatamente a sistemática de distribuição prevista no convênio de 5100. Então, ou seja, o ICMS, ele é calculado de acordo com a legislação do estado de origem, que no caso é São Paulo. E em São Paulo, a alíquota do ICMS permanecia em 17%. E a redução de alíquota exatamente nos termos da legislação mencionada pelo Dr. Matheus. Então, ou seja, nas operações cujo faturamento foi feito diretamente ao consumidor final, a legislação aplicável não é a do estado de Ceará, é a do estado de São Paulo, de acordo com o convênio ICMS 5100, que foi celebrado pelo estado do Ceará, inclusive o 145 de 2015, que manteve as mesmas disposições, a mesma regulamentação dessas operações, após a edição da emenda constitucional 87 de 2015. Por isso que se pede, além dessas questões sobre as operações que foram faturadas para concessionárias, nos termos do já comentado pelo Dr. Matheus, que todo o contexto legislativo, inclusive a disposição final, que diz que a alíquota tem que ser considerada como 12%, considere-se como 12%, e em relação às operações faturadas diretamente para o consumidor final, que se aplica a disposição do convênio 5100, o que acarreta a iliquidez e incerteza, e, portanto, dessa parcela da autuação. Por fim, subsidiariamente, o que se pede é a alteração da multa imposta, porque ela foi imposta com base na linha C do inciso 1 do artigo 123, que estabelece a imposição de multa por falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares, em todos os casos não correspondidos na linha D e E deste inciso, multa equivalente ao valor do imposto. Porém, entendemos que o caso em questão, em que houve a escrituração devida de todas essas operações, e que a questão aqui é tão somente divergente na interpretação da legislação, que se aplica, então, à linha D, que diz que trata de multa por falta de recolhimento no todo ou em parte, na forma ou nos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem regularmente escrituradas, multa equivalente a 50% do imposto devido. Essas são as nossas considerações, permaneço à disposição dos doutos conselheiros, caso haja alguma dúvida, e pedimos novamente pelo provimento do recurso ordinário. Obrigada. Obrigado, doutora Isabela. Passemos aos debates. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, doutor Matheus, colegas conselheiros, doutora Isabela. Matéria interessantíssima, de fato, né? Que a gente vê com relação... eu vou aqui me ater à questão do faturamento direto, né? Interestadual, mas direto para o consumidor final. E aqui me parece bem relevante, já parabenizando aí a sustentação, o argumento suscitado em sessão. A operação é única, né? Pelo que estou interpretando, não é que o veículo seja vendido para a concessionária vende para o consumidor final, não. Ele é faturado diretamente para o consumidor final, daí tem-se que o fato gerador praticado, a venda, no local de origem, né? No caso, São Paulo. Muito embora haja, por força das regras de repartição de receita, né, a aplicação de uma alíquota interestadual. Entretanto, em que pese o aumento aqui da alíquota na legislação do Estado do Ceará, de 17 para 18, estou aderindo aqui à fundamentação do contribuinte, no sentido de que o fato gerador foi praticado em São Paulo, aplica-se para fins do cálculo a alíquota de São Paulo, que no caso permaneceu 17%, né? Isso com relação unicamente a essa parte do recurso que trata dos veículos do faturamento direto. Para os demais, de fato,
vamos dizer assim, as montadoras acabaram sendo esquecidas, né, por ocasião desse aumento de tributo de 17 para 18. A gente vê que na lei 2.670, todos os demais itens que estão previstos na própria lei, né, com a redução de base de cálculo, eles tiveram o percentualzinho alterado. E acabou sendo esquecido especificamente a questão da venda de veículos. Então, a aplicação nos outros casos do percentual de 12,700 e alguma coisa se aplica, mas com relação ao faturamento direto, tendo realmente que foi correta a aplicação da alíquota de 17%. Alguém mais? Escreve. Doutor Matheus, quer fazer alguma consideração a mais? Não estou ouvindo, doutor Matheus. Sim, sim. É interessantíssima essa questão de direito intertemporal. Eu estava só aqui olhando, relembrando o convênio, porque o convênio de 51, a doutora Isabel, ela estudou a matéria, né? E eu nem estava mais lembrando dos objetivos do convênio de 51. Vou dar um esclarecimento. A doutora Isabel já fez, mas eu vou tentar colocá-los a par da situação, que vai ajudar na interpretação da norma. Eu estava vendo o convênio, eu estava terminando de olhar aqui o convênio, o 51, para relembrar a parte em que ele trata da base de cálculo, e estava vendo a parte em que ele trata, né, prefeito, apuração da base de cálculo, tal, valor do faturamento, a concessionária lançará livre próprio, entrada da mercadoria e tal. Mas ele não deixa claro o que está por trás da sua edição. Assim como no caso de petróleo, os estados consumidores, Norte e Nordeste, no caso de petróleo, conseguiram convencer os estados produtores. Veja como é interessante isso. Me desculpe a digressão, mas é porque é interessante a gente tomar conhecimento do que aconteceu, as razões pelas quais a norma foi produzida. No momento da promulgação da Constituição, antes da promulgação, os estados chegaram a um acordo de que, no caso de petróleo e seus derivados, energia elétrica, o imposto seria cobrado no destino. E qual foi o argumento utilizado pelos estados consumidores, que são estados de destino? Era de que, ora, os estados já eram beneficiados pela natureza, como São Paulo, Rio de Janeiro e outros que tinham produção de petróleo e energia elétrica, e os estados eram consumidores, então era interessante, era justo que o imposto fosse cobrado no destino, com petróleo e seus derivados. Daí a imunidade contida na Constituição. A imunidade, como muita gente entendeu, como seria... Não, a operação imune, não é que a operação é imune. A operação imune foi só no sentido de beneficiar os estados consumidores do petróleo, energia elétrica e seus derivados. Né? Os consumidores, Estado do Nordeste. Então, o Estado do Nordeste não produz energia, com exceção do Paulo Afonso, é verdade. Mas não tem petróleo. Então, vamos repartir a receita tributária através da imunidade. Pois bem, aí você diz, o que é que tem a ver com veículo? Veículo, antes da emenda constitucional 87, o que é que acontecia? Nas vendas diretas de outros estados a consumidor final, não contribuinte do imposto, o ICMS ficava totalmente na origem. Então, quando São Paulo, a montadora de São Paulo, vendia, que não ocorria, e é bom que se diga, né? Vendia não ocorria com frequência, vendia diretamente para consumidor, então as vendas para consumidor final não contribuinte, o imposto ficava na origem. Até a emenda constitucional 87. Né?
Pois bem, diante desse dado, diante desse fato, os estados conseguiram, junto com os estados produtores, São Paulo, Minas Gerais, etc., de que nessas vendas, as concessionárias, as montadoras não vendiam a carga tributária, o forte das vendas não era direto ao consumidor final, pelas montadoras. Então, havia até uma regra, talvez a doutora Isabel possa lembrar, estabelecendo que as montadoras não poderiam vender diretamente à pessoa física, consumidor final. Não podia vender. Tinha necessariamente as regras estabelecidas, acho que entre elas próprias, era de que teria que passar para a concessionária e a concessionária que fazia a venda direta ao consumidor final. Mas mudou-se a regra e as concessionárias passaram a fazer só a entrega, aquilo que eu me referi. Recebia da montadora e fazia a entrega. Aí os estados disseram, peraí, mas nesse caso, aquele imposto que ficava com o estado do Ceará, quando a montadora vendia para a concessionária e a concessionária vendia para o estado, está deixando de existir, porque agora o estado não está recebendo mais esse valor. A montadora está vendendo diretamente para o consumidor final. E aí surgiu a ideia do convênio. A ideia do convênio, então, qual foi? Pois bem, essa estratégia das montadoras concessionárias, então vamos admitir, porque, veja, os estados também começaram a criar dificuldade para essas operações. Então, as empresas, quando mandavam esses veículos que eram vendidos diretamente ao consumidor final, o Estado começou a criar dificuldade. O Estado do Ceará e outros consumidores começaram a criar dificuldades. E resolveram, então, para fim de evitar isso, os estados, onde estava situada a montadora, convenceram que não, vamos fazer o seguinte, aquilo que ele já recebia, ele vai continuar recebendo. E vamos fazer isso através de quê? De uma redução de base de cálculo e o imposto será cobrado lá no destino. A diferença será cobrada no destino. Foi isso que aconteceu. O convênio, na verdade, 51, além de estimular a questão da produção, é uma regra de repartição de receita. Sendo a regra de repartição de receita, porque, e aí é que entra a doutora Isabel, ela diz, olha, era só a regra de repartição de receita, a alíquota utilizada nesse caso tinha que ser a alíquota de origem. Ora, nesse período da infração aí apontada, o Estado de São Paulo tinha uma alíquota de 17%, a alíquota de São Paulo era 18%, e, portanto, tudo tinha que ser calculado com base na alíquota de 17%. A regra de repartição de receita não era com base na alíquota do estado de destino, era com base na alíquota do estado de origem. Razão pela qual, como não houve modificação na alíquota no estado de São Paulo, a receita a ser repassada ao estado do Ceará, pelo regime de substituição tributária, não a substituição tributária, veja, a substituição tributária é pela diferença, não é pelas vendas que vão ser efetuadas posteriormente, não. A substituição tributária é pela diferença entre a alíquota interestadual, vamos dizer assim, e a alíquota interna. Essa substituição, que será feita pela montadora, seria feita, então, com base na alíquota interna do Estado, porque não tinha alíquota interestadual para essas operações. Pronto, esse é o ponto central, e apontado pela doutora Isabel. Né? Ou seja, como ainda não tinha sido aprovada a cobrança do diferencial de alíquota pelos estados de destino, no caso de venda a consumidor final não contribuinte, então a operação interestadual era com base na alíquota do estado de origem para consumidor final. Esse ponto, a lógica da doutora Isabel, ela é interessantíssima e tal, né? Muito interessante. Mas há um detalhe que acaba, que a Procuradoria entende que não se aplica. É porque, veja, de qualquer jeito, de qualquer forma, ainda que a venda seja feita direta a consumidor final, mas não é bem uma venda direta a consumidor final. Ela é intermediada pela concessionária. A concessionária recebe esse veículo e fatura para o consumidor final. É admitida essa operação
com essa carga tributária diferenciada. Essa é a razão pela qual eu entendo que o raciocínio desenvolvido pela doutora Isabela, ela acaba parando aí, porque efetivamente há uma operação interna. E qual operação interna? É essa de entrega do veículo da concessionária ao consumidor final. E aí nós temos caracterizado uma operação interna, razão pela qual deve ser aplicada a alíquota interna. Mas não nego, doutora Isabela, que o raciocínio desenvolvido pela doutora é muito bom. Mas a Procuradoria, com base nesse fato real, ou seja, de que há uma operação interna, que a concessionária, nesse veículo faturado pela montadora para o consumidor, o veículo é entregue pela concessionária e tal, há efetivamente uma operação interna. Razão pela qual a Procuradoria mantém, então, o entendimento manifestado anteriormente, com a redução da multa, da penalidade para 50%. É isso. Perfeito, doutor Matheus. Com a palavra, doutora Isabela, posteriormente, do doutor Alexandre. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Substituindo o doutor G. Perfeito. Doutor Matheus, entendo perfeitamente o argumento da Procuradoria, porém, ele acaba caindo por terra em decorrência da cláusula segunda do próprio convênio 5100, que é premissa do convênio que a entrega seja feita pela concessionária. Então, na verdade, esse convênio, até porque você nem poderia fazer uma entrega direta ao consumidor final, porque, como eu já falei, a Lei Ferrari proíbe. Antes era proibida a venda direta, depois permitiu-se a venda direta, porém a entrega ela é necessariamente feita pela concessionária, ela não pode ser feita de outra forma, ela não pode ser feita na casa do consumidor final, ela tem que ser feita pela concessionária. E o convênio 5100, ele entende isso, tanto que ele fala que quando da emissão da nota fiscal, tem que ser emitida uma via para a concessionária e uma via para o consumidor. Então, é premissa do 5100 que essa entrega ocorra pela concessionária. Dizer que o fato dela ser entregue pela concessionária, você tira a aplicação do 5100, significa esvaziar o 5100, porque aí você não poderia mais aplicar em situação nenhuma, porque ela não existe uma situação que a entrega não ocorra pela concessionária. Então, basicamente, o que a gente vê é que existe, sim, uma legislação específica, especial, para esses casos de venda com faturamento direto ao consumidor final, e nesses casos, o que a sistemática ela é mantida da forma que ocorria antes da emenda constitucional 87 de 2015, que é distribuição de receita, calcula-se o ICMS de acordo com a legislação do estado de origem e distribui-se as receitas pelo estado de destino e pelo estado de origem, de acordo com o percentual estabelecido pelo 5100. Obrigado, doutora Isabela. Doutor Alexandre, com a palavra. Presidente Raimundo, bom dia. Bom dia, doutor Matheus. Sempre um orgulho ouvi-lo. Doutora Sabrina, doutora Isabela, doutor Felipe, doutor Pedro Jorge, doutor secretário Ivaneide, e demais colegas. Primeiro, é um prazer, uma satisfação estar presente aqui nessa primeira Câmara e ter a oportunidade de ouvi-los. Nesse sentido, tenho acompanhado desde o comecinho os debates e também agora, eu sigo a mesma linha de compreensão ali do doutor Felipe e também dos argumentos que foram trazidos aqui pela doutora Isabela, uma belíssima sustentação. E também tive a oportunidade de ouvir o doutor Matheus há tempos, E quando o doutor mencionou, aqui eu vou fazer emprestado as suas palavras sobre a intenção do legislador, se nós formos trazer essa interpretação ou intenção do legislador, para a produção de uma norma, a gente tem que entender também, de certa forma, que ele também quis manter a carga máxima, de 12%, que ele corrigiu a norma posteriormente. Ele viu, olha, nós falhamos ali, mas precisamos corrigir, e corrigiram. Então, nesse aspecto, eu não tenho como afastar, na minha compreensão, o entendimento que foi trazido aqui pelo doutor Felipe e pela doutora Isabela na sua defesa. Ok. Doutor Alexandre, quer falar novamente? O senhor colocou... Perdão, presidente, eu apertei querendo desligar.
Alguém mais quer se posicionar? Doutora Sabrina, por favor. Eu gostaria de trazer aqui o convênio, né, que a doutora Isabela bem citou, acerca exatamente da parte que fala da entrega de veículo ao consumidor, né? Então, o convênio, ele traz regras para que isso aconteça, e a empresa, ela cumpre tal e qual está no convênio, né? Para aplicação do disposto neste convênio, a montadora deverá emitir a nota fiscal de faturamento direto ao consumidor adquirente, com 2 vias adicionais, e aí ele fala sobre a base de cálculo da substituição tributária, quando ele está emitindo a nota para consumidor final. E aí traz que tem que ver a expressão faturamento direto ao consumidor, de acordo com o convênio 5100, de fato, em todas as notas tem essa observação, a autuante colocou dentro do processo as informações das notas. E ele diz, detalhadamente, as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas. Então, aquele 12,07 que a autuante diz que deve ser aplicado durante aquele período de abril a dezembro, é relativo a esse pedaço da substituição tributária que a empresa coloca lá na base de cálculo, na nota fiscal dela, que é devido ao estado do Ceará. Então, assim, é feito a redução, é feito a repartição, a gente consegue ver bem na nota, feita a repartição, o CMS do estado de São Paulo é calculado, e para calcular a substituição tributária, é feito a base de cálculo de acordo com o que está aqui, né, no convênio. Então, sobre esse pedaço do estado do Ceará, é que é aplicado a carga tributária de 12,7, porque a alíquota é 18 e a redução é 29 até então, até dezembro. Só para colocar isso em relação às notas fiscais que estão lá dentro do processo. Ok. Doutor Felipe, com a palavra. Presidente, eu ia fazer, na verdade, só uma referência ao que o doutor Matheus tinha colocado, né? De que haveria aí uma operação interna entre concessionária e consumidor final, mas eu creio que não seja bem isso, né? O fato gerador aqui, né, é único, né? É o único fato, que é a venda da montadora para o consumidor final, que é viabilizado por essas questões que já foram postas, pela entrega do veículo pela concessionária. Mas aqui acredito que seja o único documento fiscal, pelo que eu estou entendendo, com uma via entregue à concessionária, outra ao consumidor, mas não haveria 2 operações, não é uma revenda, né? Não é uma operação para a concessionária e uma operação para o consumidor final, pelo que eu entendi. Seria uma venda direta, muito embora intermediária. Então, é complicado aplicar dois fatos geradores, 2 alíquotas, não creio que seja esse o caso concreto. É só nesse sentido. Ok. Alguém mais quer se posicionar? Doutora Ivete. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida mesmo, né? Assim, talvez até com a Sabrina, com a conselheira Sabrina. A autuação, pelo que eu estou vendo, tem notas fiscais que não são para pessoa física, né? É isso? Isso. E tem notas fiscais. Para concessionária, tem notas fiscais direto para concessionária e algumas notas fiscais direto para pessoa física. Lendo aqui o auto de infração, pelo menos a parte que me chamou a atenção é que a justificativa dada pelo autuante é que teve um período, né, que a alíquota já era 18% e a empresa aplicou uma redução de 33% para chegar a 12% e manter a carga tributária de 12%, né? Nesse ponto, infelizmente, ficou um vácuo aí e não tem como a gente aplicar essa redução sem previsão legal, né? Mas eu confesso que na parte de venda direta, lendo aqui o convênio, aí assim, tem uma regra específica, né, de montadora,
Enquanto isso, tem a alíquota de 18%. Mas, à época, pelo que eu entendi, que a parte explicou, não estava ainda em vigor a emenda constitucional 87, né? Assim, se eu não estiver enganada. Nesse caso, ela defende que a alíquota não era a do Estado, não é a de 18%, e sim a 17%. Né? E realmente, assim, a questão tem duas regras, mas tem a regra específica, né, da venda ao consumidor final. Fica a confusão entre a autuação, fala da alíquota de 18%, né, e a parte vem e diz, nessa parte, em relação só às vendas de pessoa física, eu entendo que deveria ser aplicado a alíquota de 17%, né, assim? Estou fazendo um resumo para ver se eu estou entendendo direito toda a confusão aí E a pergunta é possível, é perfeitamente possível separar essas vendas e ver se ela se deu de acordo com o convênio 51? E a minha dúvida agora vai. Se enquanto isso a alíquota era 18%, realmente pela regra 51, aí eu quero saber a opinião da relatora que estudou o processo com mais, assim, né, com mais minuciosidade. A seu ver, caberia aqui já aplicar 18%, tendo a regra específica do 51, é isso? Eu não consegui. A primeira pergunta, Ivete, você está bem separado, né? As notas estão bem separadas no relatório da autuante, ela separa exatamente em 2 blocos, tanto as emitidas para as concessionárias quanto para as pessoas físicas, separa, inclusive, a forma de cálculo, e esse 18% que ela aplica, com a redução de 29,41%, é sobre o pedaço da substituição tributária que vem para o estado do Ceará. Certo. Entende? Só desse pedaço. Então, quando você... Inclusive, quando a impugnante ela traz um exemplo dentro do processo, e quando você faz o cálculo lá, você vê que a diferença é exatamente essa. Exatamente porque a parte da substituição tributária para o estado do Ceará, a empresa continuava aplicando uma carga de 12%, e quando a autuante foi fazer o cálculo, ela aplicou 12,7%. Então, é desse pedaço da substituição tributária, e no relatório que ela faz, ela coloca em colunas todos os dados das notas fiscais, inclusive a base de cálculo da ST, a base de cálculo do imposto, a base de cálculo da ST que vem para o estado do Ceará, está tudo bem discriminado. E nas notas, tal qual está nas notas, né? Conferir algumas notas, estão idênticas, do jeito que está lá na nota. Acho que ela só fez a exportação do XML da nota aqui para a planilha dela. Então, assim, o pedaço desse 18% que a gente está falando aqui, com a redução de 29%, é da ST que vem para o estado do Ceará. É exatamente desse pedaço. Porque aí ela emite a nota para o consumidor final, mas tem a condição de ser entregue pela concessionária, e tem a condição da ST também, né, de ter que colocar lá na nota fiscal a base de cálculo e o valor da substituição tributária para o estado do Ceará. Mas esse pedaço, explicou bem direitinho, mas esse pedaço não é em função, porque considerou a alíquota de 18%, não? Seria isso? Isso, a alíquota de 18% e a redução de 29% ainda. Pronto. Ela como se ele pegasse assim, recalculasse, aplicou a redução de 29,41 e aplicou a alíquota de 18%. Em cima só daquele pedaço que é do estado do Ceará, porque ela não aplica sobre a base de cálculo toda, né? Ela tira a parte do estado de São Paulo, que é o estado de São Paulo vai cobrar de acordo com as regras dele, e a parte que seria do estado do Ceará é uma base de cálculo menor, né, 40, alguma coisa, a redução, e aí ela aplica em cima desse valor só, que seria a parte do estado do Ceará. Certo. Né? Essa repartição já era pela regra do 18%, é isso, a seu ver? A repartição é só porque uma parte do imposto, quando é para consumidor final, fica em São Paulo, e uma parte do imposto vem para o Ceará. Né? Quando a gente vai fazer o cálculo, quando ela emite a nota direto para a concessionária, não tem essa sistemática da repartição que tem quando ela emite direto para o consumidor final. Né? O convênio prevê só quando ela for emitir a nota direto para o consumidor final.
E aí, se vocês quiserem entrar na planilha e a gente clica na célulazinha de cada valor, a gente consegue visualizar o cálculo que ela fez. Tudo É bem. exatamente esse, né? A aplicação dos 18 em cima desse pedaço que vem para o estado do Ceará, ainda com a redução de 29,41, porque quando a redução passa a 33,33, aí fica igual o que a empresa faz, né? Porque a carga vira 12. Mas durante de abril a dezembro, fica essa diferença exatamente por conta da redução da base de cálculo, que ainda era 29,41. Então, para consumidor final aplicado esses dois cálculos, tanto da repartição quanto da aplicação da redução da base de cálculo de ainda 29,41. Que aí, depois de dezembro de 2017, depois do novo convênio em outubro, depois da lei no estado do Ceará, em 19 de dezembro, a partir do dia 19 de dezembro, na planilha dela, você vê que já não tem diferença. Porque aí ela já considera os 33,33%. Tá certo. Então, tirada a dúvida. Tirada a dúvida? Vamos partir para a votação. Doutora Sabrina, como vota? Vamos lá para a gente votar nos 3 itens, né, para não ter o mesmo problema lá da primeira instância, porque ela faz 3 pedidos, né, o primeiro, que é da necessidade de manutenção da alíquota efetiva de 12%, né, e aí, por consequência, se a gente reconhecesse isso, seria uma improcedência do auto de infração, mas é um argumento que não tem como prevalecer pelo fato do período de edição das normas, né? Então, realmente, no período de abril até dezembro de 2017, a redução de base de cálculo era de 29,41%, e não de 33%, então, a gente não tem como acatar esse pedido de manutenção de um alíquota de 12%, durante esse período, então eu voto por não acatar esse pedido da impugnante, e em relação a esse tópico, a procedência do auto de infração. A empresa também teve sob monitoramento, né, a gente tem que considerar isso durante todo o exercício de 2017, ela foi notificada dessa diferença, mas ela optou por não recolher, e aí por isso foi aberta a ação fiscal para poder ser lançado o valor da diferença. O convênio 154 de 2017, que majorou o percentual da redução da base de cálculo do ICMS de 29,41 para 33,33%, somente foi publicado pelo CONFAS em outubro de 2017, né, o Estado do Ceará publicou a Lei 3.222 em dezembro de 2017, alterou a lei e publicou a 16.461 de 2017. Então, antes de dezembro de 2017, não havia previsão legal para aumentar o percentual da redução da base de cálculo, como a autuada vinha fazendo. Então, para esse período, o cálculo deve ser feito na alíquota de 29, com a redução de base de cálculo de 29,41%, que aí gera uma carga tributária de 12,706%. Quanto ao argumento da improcedência, né, em relação às vendas diretas a consumidores finais, que não caberia cobrança de ST, também não prospera, porque não houve nenhuma alteração no convênio 5100 quanto à responsabilidade das indústrias fabricantes de veículos pela retenção e o recolhimento do ICMS-ST nas vendas de veículos novos para consumidor final. O convênio declara os procedimentos a serem observados pelas indústrias fabricantes de veículos automotores, e quando ocorrer o faturamento direto de veículo ao consumidor final, deve ser feito de acordo com o previsto no convênio. E em relação ao pedido de reenquadramento da penalidade, do artigo 123.1c para o 123.1d, eu sou de acordo, voto pelo acatamento desse pedido, porque, de fato, as operações estão escrituradas, né, e
de acordo com a súmula 06 do Contencioso Administrativo Tributário, eu sou a favor do reenquadramento. Ok. Doutor Marcos. Senhor presidente, em todos os itens suscitados pela relatora, eu concordo, sigo o voto, pela procedência da autuação, no sentido da manutenção da redução de base de cálculo de 29,41%. No item 2, da mesma forma, no sentido da improcedência do que foi suscitado. E no item 3, da redução da penalidade para 50%. Com a relatora. Doutor Ivete. Com a relatora. Doutor Felipe. Senhor presidente, eu vou com a devida vênia também, matéria realmente interessante, tal qual complexa, mas eu vou dar parcial provimento em maior extensão, no sentido de afastar também, acolher o segundo pedido, das vendas diretas também, afastar essa tributação e, obviamente, também a 1D, Penalidade 1D. Então, provimento em maior extensão. Então, é a separação da venda direta e continua com um D, A súmula 06, não é isso? É o doutor Alexandre que está substituindo o doutor Geider. Presidente, eu vou acompanhar a relatora somente na primeira parte, em relação à questão da venda local, a majoração da alíquota deveria ter sido considerada. Eu vou acompanhar aqui a divergência em relação à venda para consumidor, venda direta para consumidor final, e vou acompanhar também a relatora nesse ponto do reenquadramento da autuação. Ok. Doutor Pedro Jorge. Eu acompanho a primeira divergência, No caso aí, como já foi explicitado aí pelo doutor Alexandre Brenan, mantendo a primeira parte, A segunda parte, a venda direta retirando, e mantendo também a redução da multa para o 50%. Vamos do voto de desempate. Para esse voto de desempate, eu vou utilizar a teoria geral do direito tributário, certo? Se a gente perceber, existe um antecedente e um consequente nessa questão. Existe a hipótese legal de incidência tributária, que é um antecedente. Qual seria o aspecto material ou critério material? Seria a venda feita pela autuada aqui para o estado do Ceará. Então, quando ocorrer essa venda, tem que haver a cobrança de tributo para o estado do Ceará relativa à substituição tributária. Em que momento? Na hora da venda. O recolhimento é no momento posterior. É substituição tributária. E o espacial, que é, no meu entendimento, ele é o definidor, o princípio da extraterritorialidade. A aplicação deve ser feita lá pela empresa autuada, seria da legislação que estava vigente à época. E o artigo 8º da lei 16.177, de 27 de dezembro, ela é bem clara, quando ele fala que os percentuais de carga tributária definidos na legislação estadual e que tenham sido obtidos com base na alíquota de 17% de ICMS devem ser recalculados observando o disposto no artigo 2º dessa lei. Com relação ao critério pessoal, quem deve pagar é o contribuinte, o Estado do Ceará seria recebedor desse tributo. O critério quantitativo está justamente nesse dispositivo de que, dentro do período da autuação, a alíquota vigente e a redução que deveria ser utilizada era a redução de 29,41% e não de 33,33%. Portanto, eu voto com a relatora. Da decisão, reconhecer o recurso ordinário para dar parcial provimento para reformar a decisão exarada no julgamento de primeira instância com a utilização da súmula 6, diminuindo a penalidade de 123.1c para 123.1d. Esse é o voto do presidente para esse caso. Agradeço aí a doutora Isabela pela presença, pela bela explanação, pela bela defesa, foi um debate muito rico. E eu queria passar para a doutora Evaneide para ela ler a pauta de amanhã, dia 17 de fevereiro.
Renovando o meu bom dia a todos. Estão convocados amanhã o doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral para os 2 primeiros processos da pauta e a doutora Sabrina Andrade Guilhom para o 3º processo da pauta, o doutor Marcos Vinícius de Vasconcelos para o último processo da pauta. Vou relacionar aqui o processo 5801-2018, primeiro processo da pauta, auto de infração 2018-12285, Araripe Veículos. Relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Segundo processo da pauta 2322-2019, auto de infração 2019-01816, Companhia Brasileira de Distribuição. Também relator doutor Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Terceiro processo da pauta, processo 69-2020, auto de infração 2019-12118, da Aquisa Aquicultura Samaria Limitada, relatora Sabrina Andrade Guilhom. Último processo da pauta, processo 3515-2019, auto de infração 2019-09366, da empresa MG Distribuidora de Material de Construção. Relator, doutor Marcos Vinícius de Vasconcelos Maia. São esses, senhores. Agradeço a todos pela participação nessa sessão, especialmente pela atenção e respeito a este presidente e a todos os presentes.